Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de Quarteto Fantástico, edição 2 da coleção Clássica Marvel, edição 11 da coleção e edição 2 do Quarteto Fantástico pela série cronológica, ok? Com essa belíssima capa aqui do Jack Kirby, uma capa cheia de movimento, cheia de ação, né? Você vê que está acontecendo uma confusão bem grande aqui no Quarteto Fantástico aqui, com a presença do Príncipe Submarino, Príncipe Namor, né? O Príncipe da Atlântida, se referindo ao Príncipe Namor aqui. Tá aí a capa do Jack Kirby, lombada azul, né? Seguindo aí a referência do Quarteto Fantástico, que todas as cores das edições do Quarteto Fantástico vão ser azuis, ok? A carinha do coisa aí, Quarteto Fantástico, contracapa, mais uma arte aqui, ó, maneiríssima aqui, né, do Jack Kirby, o pessoal caindo, né, o Quarteto Fantástico caindo aqui, né, de altos de um prédio, enfim. Temos aqui 144 páginas, reunindo as edições de 6 a 10 de Quarteto Fantástico, de 1961, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro. Aqui, ó, mais uma vez, está formando aqui o rosto do Coisa, tá? Olha aí, ó, o rosto do Coisa aí, na capa e contracapa por dentro. Quarteto Fantástico, coleção clássica Marvel, textos excelentes, continuo recomendando a leitura de todos esses textos que realmente enriquecem bastante a edição, ok? Tá aqui a capa da edição 6, né, o quarteto enfrentando o Doutor Destino e o Príncipe Submarino, né? Tá aqui, ó, roteiros do Stan Lee, desenhos do Jack Kirby, editor original Stan Lee. Esses textos extras aqui são fantásticos, gente. Nossa primeira edição aqui nós temos Prisioneiros da Dupla Diabólica. Por quê? Né, o Doutor Destino aqui ele vai se aliar ao Príncipe Submarino. E olha o interessante dessa edição aqui que vai mostrar mais detalhadamente por dentro aqui, né, o edifício Baxter, né, que é o edifício aí, sede do quartel-general do Quarteto Fantástico, né? Vou até aproximar para vocês aqui, ó. Olha só, vocês deram uma olhada, que interessante, né? Tudo dividido aí. E aí você pode ver as repartições, né, onde ficavam as naves, né, o fantástico carro ali, enfim. Aí nós vamos ter aqui, né, como eu disse, o Doutor Destino se aliando aqui ao Príncipe Submarino, que está com seus rancores ali com relação à humanidade, mas ele está tranquilão lá na dele. Até que o Doutor Destino segue ali o Príncipe Submarino e consegue então convencê-lo, né, de capturar e derrotar o Quarteto Fantástico, né? Só que aí a gente já percebe que o Príncipe Submarino tem uma queda, né? Já percebe até hoje, né? Isso existe, mas o Príncipe Submarino, o Príncipe Namor tem uma queda pela Sui, né? Pela garota invisível aqui e ela também por ele, né? A gente percebe nessa edição aqui que esse sentimento entre os dois é recíproco, né? Contanto que ela vai dizer que ela tem muitas dúvidas ainda quando o Reed Richards, né, o Senhor Elástico, o Senhor Fantástico, né, ele vai questioná-la a respeito de seus sentimentos, né, de uma possível relação entre os dois. Ela diz que ainda não consegue dar essa resposta a ele porque ela não tem certeza dos sentimentos dela com relação ao Reed, né? E aí nós vamos ver aqui o quarteto se metendo em confusões e a aliança do Doutor Destino com o Príncipe Submarino vai fazer com que o Príncipe Submarino simule, né, uma amizade ou uma possível aliança aqui com o quarteto, mas se na verdade nada disso vai acontecer, através de um equipamento criado pelo Doutor Destino, o prédio inteiro, né, o prédio inteiro do Quarteto Fantástico, ele vai levitar, ele vai chegar ao espaço sideral, porque a ideia do Doutor Destino era abandonar, né, o Quarteto Fantástico lá no espaço sideral. Só que o Príncipe Submarino não contava que o Doutor Destino iria traí-lo, né? Ou seja, o Doutor Destino também vai abandonar o Príncipe Submarino lá no espaço sideral para que ele também morra junto com o Quarteto Fantástico, né? Só que aí, né, eles vão se aliar ali, o Quarteto Fantástico e o Príncipe Submarino vão se aliar, né? E juntos eles vão conseguir então derrotar aqui o Doutor Destino, né, restabelecer o edifício Baxter lá em Nova York, no lugar dele, enfim. Aí, né, a união deles acabou fazendo então com que o Doutor Destino fosse derrotado, né? O Príncipe Submarino volta ao mar
e o quarteto continua ali então na sua sede tranquilamente ali, já com o Doutor Destino sendo arremessado direto no espaço, né? O Doutor Destino se agarrou a um asteroide aqui e foi embora espaço adentro, né? Ou seja, seria esse o fim do Doutor Destino? Talvez as pessoas lá na época tivessem essa dúvida. Hoje a gente não tem, porque o Doutor Destino tá aí, né? Com a cara dura aí, enfrentando todo mundo. É interessante dessa capa aqui, da edição 7, né, que você lendo os extras, o Jack Kirby fala que esse aqui é um autorretrato dele. Olha, ele fez a cara do Senhor Fantástico como se fosse um autorretrato dele, né, do Jack Kirby. As mudanças também, o Coisa também, a gente percebe algumas mudanças no corpo e na face do Coisa já nesta edição aqui, né. Nessa segunda edição aqui, né, desse encadernado, a gente vai ter o Quarteto Fantástico sendo raptado aqui, né, por esse senhor do planeta X, chamado Kurgo, né? O planeta X está sendo ameaçado, né? De se chocar com outro planeta que está indo em direção ao deles, né? E eles, apesar de muita tecnologia, eles não conseguem se livrar dessa catástrofe. E aí, né, eles então vão acabar recrutando à força, é praticamente um sequestro, né? O Quarteto Fantástico que está ali, ó, se meter em confusões, ou seja, essas confusões, quando eu falo do Quarteto Fantástico, são confusões do dia a dia, né? Onde eles acabam tendo muitas situações comuns, como por exemplo, imprensa que eles não gostam de falar, a timidez, né? Os sentimentos em relação uns aos outros ali, que eles acabam brigando uns com os outros, acabam se entendendo, dificuldades financeiras também. Então a gente vê que essas confusões diárias ainda continuam sendo muito abordadas aqui, o que fez um grande sucesso na época, porque aproximou os personagens das pessoas reais, né? Porque todas as pessoas reais têm esses tipos de problemas sentimentais, problemas com dinheiro, né? Relacionamento, timidez, enfim. E aí a gente, além de ver todas essas aventuras do Quarteto Fantástico enfrentando esses inimigos, né, no caso aqui um inimigo extraterrestre, né, que tira eles aqui da Terra com esse robô, né, esse robô enviado para capturar o Quarteto Fantástico, e ele vai ter sucesso, ele vai conseguir capturar o Quarteto Fantástico e levá-los para o planeta X. E tá aqui, ó, eles sendo deixados, né? A nave leva os 4 lá e eles são deixados lá no planeta X, onde encontram com Kurgo, que é o soberano desse planeta. E aí eles têm muito pouco tempo, né, para resolver essa questão. E o Senhor Fantástico consegue então inventar um equipamento ali que vai então diminuir todos eles de tamanho, e eles então vão conseguir, né, entrar nas naves, porque apesar de toda a tecnologia, de todo o avanço tecnológico, eles não se preocupavam em explorar o espaço. Então eles só tinham 2 espaçonaves no planeta inteiro. E aí, com a redução de tamanho deles, né, eles praticamente virando formiguinhas, né, eles então, todos eles conseguiriam, o planeta inteiro conseguiria fugir entrando nessas 2 espaçonaves. E foi isso aí que aconteceu. O Quarteto Fantástico foi liberado, né, e eles então conseguiram se salvar, com exceção do Kurgo, que era o imperador, que resolveu então ficar com o antídoto para ele, e só ele ficar gigante, né, e dominar todo o planeta de forma como se fosse um ditador, né? Só que ele se deu mal porque ele não conseguiu entrar na nave, acabou morrendo lá, né? E depois foi revelado para a gente aqui que não tinha antídoto nenhum, que todos eles continuarão pequenos, como se fossem formigas, né? Mas que como o universo é muito vasto, eles encontrariam um planeta, um lugar onde eles conseguiriam habitar e sobreviver tranquilamente. A nossa terceira história aqui é com o Mestre dos Bonecos, e aqui é um momento interessante que vai ser apresentado para a gente a Alicia, né? A Alicia, que é o grande amor aí da vida do Ben Green, né? Que é o Coisa, né? É nesse momento aqui que ela vai aparecer. Ela é a filha, na verdade, é a enteada, né? Porque o mestre dos brinquedos
é o padrasto dela, né? E aí a gente vai ser apresentado a ela justamente por causa dele. Tá aqui ela aqui, a Alicia, né? E o Ben e ela vão acabar se conhecendo aqui. Ela logo de cara já acha o Ben um homem bonito e tal, com faces fortes, firmes, enfim. E aí o mestre dos bonecos, obviamente, vai enfrentar o Quarteto Fantástico. Ele faz uma trama aqui, ele começa a controlar o Coisa, começa a controlar os outros membros do Quarteto Fantástico, eles acabam se descontrolando ali, e é um momento interessante aqui, porque o Reed Richards, né, ele cria uma fórmula aqui para tentar reverter a situação do Coisa, né? E por conta dessa reversão, porque essa fórmula acaba dando certo aqui, pelo menos momentaneamente, e porque o Coisa volta a ser o Ben Green normal, ele então perde, o mestre dos bonecos perde o controle dele, porque na verdade ele tinha o boneco do Coisa e não do Benjamin, né? Então o Benjamin consegue voltar a si ali e eles conseguem entender então que algo está acontecendo, né, de errado ali, e vão tentar então descobrir, e eles acabam descobrindo que é o mestre dos bonecos que está por trás disso tudo, inclusive de uma fuga na penitenciária estadual, né, fazendo com que os bandidos fujam, né, enfim, mas eles chegam lá, o Quarteto Fantástico, eles conseguem impedir essa fuga e depois partem atrás ali do mestre dos bonecos. Vocês estão vendo ali que os desenhos do Jack Kirby, né, continuam cheios de ação, a gente vê que são desenhos ainda um pouco diferentes daqueles que a gente está mais acostumado a ver dele lá pelos anos 70, né? Ali, principalmente com o Capitão América, enfim, que são desenhos mais robustos. Esses aqui são desenhos até se você for comparar com os desenhos que a gente tem no Capitão América, né? Como, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês aqui, nesses desenhos aqui, né, que desse ônibus do Capitão América, os desenhos que estão aqui nesse Quarteto Fantástico, eles são até menos robustos, né? Aqui a gente tem já um Jack Kirby desenhando com um estilo que ficou muito consagrado, né? Esse estilo robusto, com esses traços fortes, né, robustos aqui, e já aqui não era muito desse jeito ainda, né? Ainda você conseguia ver um outro estilo aqui do Jack Kirby, né? A nossa outra história aqui, nós vamos ter novamente o Príncipe Submarino, né? Planejando aqui o fim do Quarteto Fantástico, porque o Quarteto Fantástico aqui, né, mais um texto excelente aqui, falando de um dos autores aqui, né, que é o cara que fazia a arte final aqui para o Jack Kirby. E nessa edição aqui, como eu estava falando, o Príncipe Submarino vai ouvir a notícia que o Quarteto Fantástico está sendo despejado do edifício Baxter, né? Por quê? Porque eles não têm dinheiro para pagar o aluguel, né, e pagar dívidas com relação aos seus equipamentos, aos consertos de seus equipamentos, que acabam sofrendo avarias ali quando eles estão enfrentando seus inimigos, né? E eles acabam sofrendo essa ameaça de despejo. Então, o Príncipe Submarino arma um plano ali, né, ardiloso, né, onde eles então onde ele vai formar ali uma empresa, tipo um estúdio de cinema, onde o Quarteto Fantástico vai ser convidado a filmar um filme, né, sobre eles ali. E eles, olha só, estão tão sem dinheiro que eles têm que ir para Hollywood, né, de carona, eles estão pedindo carona aqui na estrada. A gente vê o Quarteto Fantástico, né, super poderoso, mas tendo que pedir carona na estrada. E chegando a Hollywood ali, eles chegam então aos estúdios aqui PM, né? Ou na nossa tradução aqui, como estão colocando, PS, que seria Príncipe Submarino, né? E aí eles chegam lá e eles dão de cara com o Príncipe Submarino, que faz essa proposta para eles ali, né? Onde eles vão receber um valor que certamente eles vão conseguir pagar todas as suas dívidas, mas que para isso eles vão ter que filmar esse filme aí, né? Com eles. Só que tudo é uma armadilha, né? Onde cada um dos personagens ali é colocado em situações reais de perigo, e o Príncipe Submarino está contando que eles acabem morrendo, né, ou ficando ali presos, capturados para sempre. Como, por exemplo, o Reed Richards tendo que enfrentar essa criatura aqui, que é um cíclope, né? E ele é abandonado nessa ilha aqui, enfrentando esse cíclope. Depois, o Príncipe Submarino vai colocar o Tocha Humana, né? O John Stone, em uma outra situação difícil aqui
na África, né, enfrentando essa tribo aqui. Depois ele vai tentar com coisa também, só que aí em uma luta pessoal os dois ali. E aí eles percebem que realmente tudo era uma artimanha do príncipe submarino, né? E aí fica somente ali o príncipe submarino e a garota invisível. Só que a garota invisível ele quer conquistá-la, né? Ele quer tomar ela como sua esposa, fazer dela sua rainha. Só que aí, sabendo desse plano, a Sui ela não concorda com nada disso, né? Ela tenta fugir dele e ela está numa situação difícil ali, né? Inclusive é interessante porque a gente vai ver que o príncipe submarino usa aqui poderes de peixes, né? De seres que habitam o mar. Por exemplo, aqui ele está dizendo, ele está tendo a visão de radar, porque existe um peixe que tem essa visão de radar, então ele consegue ter os dons de todos esses peixes aí, em guia elétrica, esse peixe aqui que tem essa visão de radar, enfim. Só que aí a Sui ela é salva aqui pelos outros três que conseguem se livrar de seus desafios, né? E acabam derrotando ali o príncipe submarino e ainda ficando, obviamente, com o dinheiro do filme, porque afinal de contas eles filmaram, né, as cenas ali, o filme foi lançado e foi um sucesso. Ó. Inclusive eles estão aqui, né, o Quarteto Fantástico, recebendo aqui os louros aqui da imprensa e da fama por ter filmado esse filme aí. Na nossa última história aqui, né, nós temos quarteto, eu acho que é a última sim, né, nós temos o Quarteto Fantástico enfrentando novamente aqui o Doutor Destino, né, que volta lá do espaço sideral, ele consegue, através de seus poderes, ele fala que além da sua tecnologia, uma mistura da sua tecnologia com os poderes arcanos e místicos, né? E o interessante aqui é que vai ter uma participação do Stan Lee e do Jack Kirby nessa história aqui, né? Nós vamos ver aqui do Jack Kirby e o Stan Lee lá no estúdio, né? Desenhando, tentando arrumar um roteiro diferente. Enquanto isso, obviamente, aqui, ó, mais confusões pessoais aqui do Quarteto Fantástico, quando eles acabam se envolvendo em confusões ali, tudo por conta desses relacionamentos. A Alice aparece aqui novamente. Enquanto isso, lá no estúdio da Marvel, né? O Stan Lee e o Jack Kirby recebem a visita do Doutor Destino. Eles ficam apavorados com o rosto do Doutor Destino quando ele tira a máscara. É muito, muito legal essa história aqui, né? Essa interação que o próprio Stan Lee e o próprio Jack Kirby criaram aqui com os personagens deles mesmos, né? Do quarteto, do Doutor Destino, enfim. E o plano aqui é fazer com que o Stan Lee telefone para o Quarteto Fantástico para que eles discutam um roteiro e o Quarteto Fantástico vai até os estúdios da Marvel. Chegando lá é uma armadilha, né? Onde o Senhor Fantástico ali é capturado, né? E aí o Doutor Destino conta toda a história dele, de como foi lá no espaço, de como ele conseguiu voltar, né? Onde ele consegue ter um encontro com esses ovoides, que é esses seres extraterrestres aqui, chamados ovoides, com essa cabeça de ovo aqui, coisas muito loucas, né, gente? Mas são coisas da época, né? São coisas simples, coisas que o pessoal gostou. Foi isso aqui que talvez você ache bobo hoje, que fez com que todo esse universo Marvel que nós conhecemos hoje fosse criado, né? Porque a família primordial, o Quarteto Fantástico, foi a base disso tudo, né? E essas histórias aqui que foram a base de tudo que nós temos hoje na Marvel aí, inclusive aquilo que está lá no cinema, né? E aí, o interessante porque com esses ovoides aqui, o Doutor Destino aprendeu a trocar de corpo, né? E ele vai trocar de corpo com o Reed Richards. E aí o Reed Richards agora está no corpo do Doutor Destino e ele no corpo do Senhor Fantástico. E ele volta lá para o quartel-general do Quarteto Fantástico e se passa pelo Reed Richards. As pessoas começam a achar que ele está estranho e tal, só que ele arma um plano ali para destruir todos os outros membros através de um raio que ele está criando, que vai reduzir os outros 3 membros do Quarteto Fantástico a nada. Só que o Reed Richards, no corpo do Senhor Fantástico, né, ele vai tentar alertar os seus amigos que de jeito nenhum acreditam nele, afinal de contas eles olham e estão vendo o Doutor Destino, o homem mais cruel, o inimigo
malévolo que eles já enfrentaram até hoje, né? E aí a Alicia, né? A Alicia, que é a paixão do bem, ela consegue ver e reconhecer ali que existe algo de bondade no Doutor Destino, só que ela ainda não entendeu que aquele não é o Doutor Destino, mas sim o Reed Richards, né? Aí o Coisa também, em determinado momento aqui, ele não vai conseguir agredir o, o, o Doutor Destino porque ele sente que tem algo errado ali. E eles então começam a perceber que tem alguma coisa errada realmente ali. Até que em determinado momento, né, eles acabam percebendo de verdade, há um truque ali, onde eles jogam essa banana de dinamite ali, e o Reed Richards, para proteger os seus amigos, se joga, né, sobre essa banana de dinamite. E o Doutor Destino, no corpo do Reed Richards, tenta fugir. E aí eles percebem que realmente houve uma troca ali, e a troca é revertida, tudo volta ao normal, e aí aquele raio que era para ser usado contra o Tocha Humano, Coisa e a Garota Invisível, acaba sendo disparado ali e atinge o Doutor Destino, e é ele quem vai ser reduzido até desaparecer, né? E aí, mais uma vez, o Doutor Destino sumiu. Será esse o fim do Doutor Destino? O pessoal pode ter ficado com essa dúvida na época, né? Quem sabe? Mas eu acho que agora que ele ressurge aqui, eles já começaram a imaginar que o cara vai voltar de novo, né? E realmente ele volta. Aí depois nós temos aqui páginas de curiosidade do Quarteto Fantástico, aqui Tocha Humana, né? Temos aqui mais curiosidades sobre Tocha Humana, como que é o poder de voo dele, entre outras coisas, um pôster aqui da Garota Invisível, esboços do Jack Kirby em relação às capas, né? Mais capas aqui do Quarteto Fantástico, olha, mais propagandas aqui, né, do Quarteto Fantástico também da época, a seção de leitores, tanto a americana quanto, né, essa aqui que está sendo feita aqui, né, em português, aqui ó, tem português, e essa aqui não está traduzida porque é a versão lá, né, americana. E no final temos mais uma vez aqui, né, todas as edições que estão por vir aí nessa coleção clássica Marvel, ok? Então esse aqui foi Quarteto Fantástico, edição 2 da coleção clássica Marvel. Pessoal, muito obrigado por assistirem, um grande abraço aí e fiquem com Deus.